A maioria das pessoas são boas. E eu vou te provar isso nesse conteúdo agora. Por mais que você pense aí, já é mas eu só vejo desgraça, mas tem tanta coisa ruim. Eu já fui passado a perna por tantas pessoas, eu não confio em ninguém e tal. Calma, eu vou te provar que a maioria das pessoas são boas. Antes, eu quero te contar uma pequena história. É uma história que é real, aconteceu comigo. Eu era moleque, eu não lembro nem que idade eu tinha, mas meu pai tinha ido me buscar de bicicleta na escola, olha só. Mas, detalhe, ele me trouxe na bicicleta dele. E tem um outro detalhe, tinha um primo meu nessa bicicleta, ou seja, eram 3 pessoas numa bicicleta. E meu pai fez uma curva e nesse momento eu vi meu pé entrar dentro do pneu da bicicleta. Eu voei longe, meu primo voou mais longe ainda. E daqui a pouco meus primos começam a sangrar. Ele tava rindo da minha cara porque eu caí. Quando viu sangue, se desesperou chorando. Nossa, foi uma agonia. Moral da história é que, de repente, muitas pessoas se aproximaram e vieram ajudar. No instante, a gente já estava dentro da casa de uma mulher, era em frente ao lugar que a gente se acidentou, ela estava limpando nossos ferimentos, tinha um posto médico do lado, enfim. No instante, várias pessoas vieram nos acudir. E simplesmente isso, cara, eu poderia ter me acidentado, meu pai ter tido que levantar e nos levar para o hospital, ou a gente ter ido para casa, mas o socorro veio primeiro de pessoas que estavam próximas, pessoas que a gente não conhecia. E isso já mostra quanto são boas as pessoas, porque ninguém tinha a obrigação de nos ajudar ali. No instante, aquelas pessoas de boa vontade, porque viram a gente se acidentar, vieram nos ajudar. E eu vou te convidar nesse momento a refletir sobre uma coisa. Eu vou te fazer a seguinte pergunta: o que de ruim, realmente de ruim, lhe aconteceu hoje? Sei lá, alguém te assaltou, alguém fez isso ou aquilo outro com você hoje? E ontem? O que foi de ruim que realmente aconteceu? Nessa última semana, nos últimos 7 dias, algo de muito ruim, trágico aconteceu? Olha, eu arrisco dizer que as suas respostas foram não. Pode até ser que tenha acontecido alguma coisa, porque esse áudio tá chegando pra muitas pessoas, mas provavelmente contigo que tá me ouvindo aí, não aconteceu tantas coisas ruins assim. Nem tantas pessoas te passaram a perna desse jeito nos últimos 7 dias. E isso me mostra que as pessoas, elas no geral, elas são boas, a grande maioria das pessoas. A questão toda, como eu já comentei em um outro conteúdo daqui do canal, é que a mídia, ela pega e fica enfatizando a negatividade, te colocando medo, e aí a gente pega aquela coisinha, a única coisinha que aconteceu e acredita que aquilo ali é a realidade do mundo. E a realidade é totalmente o oposto. A realidade é que a maioria das pessoas são boas. Quer ver uma outra forma que você vai perceber que a maioria das pessoas são boas? Chega final do ano, olha a quantidade de doações que acontecem em nosso país. Olha a quantidade de programas que existem de doações, programas televisivos que arrecadam milhões para fomentarem projetos e ajudarem crianças, idosos, pessoas doentes, N coisas. Olha quantas pessoas incrivelmente boas se dispõem a dar o que têm, a dividir o que têm, com outras pessoas que muitas vezes elas nunca nem vão ter a possibilidade de conhecer. Consegue observar como a maioria das pessoas são boas? Então para e pensa desta forma. Começa a refletir na quantidade real de coisas boas que lhe acontecem e a quantidade de coisas ruins. A grande questão é que a gente não observa as coisas boas, elas acontecem diariamente, corriqueiramente, aí acaba se tornando comum. Por se tornar comum, a gente não dá bola. Aí quando acontece algo que é ruim, a gente enfatiza aquilo, eita caramba, aquela coisa ruim aconteceu. E esquece da quantidade de coisas boas que vem acontecendo. Então, te convido a não pegar algo ruim e generalizar. Não foca naquele ruim. Olha para a quantidade de coisa boa, de quantidade de pessoas dispostas a ajudar que estão à sua volta. Observa isso. Foca nas pessoas boas, porque eu te garanto, a maioria das pessoas, elas são boas, elas estão dispostas a ajudar. E, claro, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não existem pessoas ruins, que não tem uma porrada de pessoas aí que estão pensando em ferrar a gente o tempo inteiro. Tem sim. E eu vou comentar sobre isso, como deve ser o seu comportamento em um outro conteúdo. Neste, minha intenção era te abrir os olhos para que você observe que a maioria das pessoas são boas. Então, para observar isso, porque a maioria das pessoas são boas e provavelmente você que está me ouvindo, eu tenho quase certeza que é uma dessas pessoas boas também. Enfim, pega esse conteúdo e encaminha para uma pessoa boa que você conhece para me dar essa força aqui
e espalhar essa mensagem para muito mais pessoas. Aqui é Jadaso Lima, espero que você esteja muito bem por aí. Um forte abraço.